Boa noite, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, me assistindo nesse dia. Para nós, noite, para você pode ser em qualquer outro horário do dia. Dizer a você que nós, a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, já está com cultos presenciais, seguindo todas as orientações e os cuidados médicos e sanitários. Porém, continuamos enviando a você com muito carinho, com muito cuidado, os nossos cultos para que você possa cultuar ao Senhor onde você estiver, em família, sozinho, em casa, num carro, sentado em algum lugar. Então isso é importante também para que você possa cultuar a Deus onde você estiver. Leio para essa meditação Atos 27, de 13 a 26, que diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aí é a minha mensagem, ou pelo menos a mensagem, a base para que a gente possa meditar aqui nessa noite. Querido irmão, amigo, você sabe a diferença entre ciclone, furacão e tufão? Eu também não sei, né? Pelo menos não sabia. Fui ao Google sem nenhuma pretensão acadêmica, uma pretensão muito profunda, mas apenas selecionando alguma fonte para pesquisar. Existem diferenças importantes, sim, entre eles. O ciclone, por exemplo, ele não pode ser visto a olho nu por causa da sua extensão. O ciclone pode ter mais de 100 quilômetros de extensão e você não conseguiria observá-lo a olho nu. O tornado, por sua vez, ele tem aproximadamente 2 quilômetros de extensão e de longe, à distância, você consegue ver, você consegue perceber a chegada de um tornado. O tornado é mais destrutivo, mas tanto o ciclone quanto o furacão são giratórios, o ar ele fica girando, e aí tem a questão da parte mais quente, da parte mais fria, e é um movimento, e é um evento ligado à natureza. O furacão e o tufão, eles basicamente são a mesma coisa. O furacão e o tufão, eles são tipos de ciclone, e a diferença do furacão para o tufão é de onde ou onde eles começam. Então, se um começa no Atlântico, ele tem um nome, se um começa no Pacífico, dependendo da área, ele tem outro nome. Então, a diferença entre furacão e tufão é basicamente de onde eles surgem, onde de fato está a sua ocorrência. E a pergunta que você pode estar fazendo é: o que isso tem a ver com o nosso texto? Porque o texto, para mim, inclusive o meu sermão, o nosso estudo desse dia, desse momento, ele tem como título No Olho do Furacão. E de onde vem essa expressão, né, meu querido irmão, no olho do furacão? Primeiro é importante você saber que o furacão, ali ele tem um olho, ele tem um lugar mais central dele, que é chamado ou conhecido como olho do furacão. O olho do furacão é, na linguagem popular, o lugar do tumulto. Ele é o lugar da maior turbulência.
O olho do furacão é de fato, aqui na vida, ou na linguagem, ou no jeito popular de se falar, o olho do furacão é o centro, é o epicentro do furacão. Agora fica para você uma curiosidade, eu não sei se você sabia, porque eu não sabia. Por incrível que pareça, o olho do furacão, o centro do furacão, é o lugar mais tranquilo do furacão. Tanto é que é possível, de dentro do olho do furacão, visualizar até o céu aberto, as estrelas, o sol. É possível verificar de dentro do olho do furacão, que é de onde os cientistas fazem as suas pesquisas. Então, de fato, a fala olho do furacão não representa de fato aquilo que é falado pelas pessoas. Bom, mas vamos trabalhar na perspectiva popular. O que é o olho do furacão? Estar no olho do furacão, então, significa estar no centro do problema. Você está no miolo do problema. Você estaria ali no lugar onde há mais tumulto e mais dificuldade. Querido, estamos passando por dias de crise. Aliás, as crises sempre existiram. As crises sempre existirão. Às vezes a crise ela é mais branda para mim e ela é mais severa para uma outra pessoa. Podem existir alguns dias, alguns momentos em que eu não esteja vivendo por crises, mas uma outra pessoa esteja vivendo as suas crises. Que um país esteja vivendo crises enquanto o outro não está vivendo crises, mas as crises de alguma forma elas sempre existem. Estamos passando por uma crise nesse momento e talvez uma das que não acontece com tanta regularidade, uma crise mundial. Uma crise em que todos os países, todos os países, basicamente todos os seres humanos do planeta Terra, inclusive os indígenas. Temos assistido aqui aos noticiários e visto a morte de indígenas que estavam distantes da população das grandes cidades e estão sendo afetados pela enfermidade, pela doença, pela Covid-19. Então, queridos, passamos por dificuldades. E eu preciso separar com vocês primeiro. A morte, ela é irremediável. Para os cristãos, para aqueles que entendem a Cristo, que estão bem com o Senhor, que podem chamar Deus de Pai, a morte, de alguma forma, ela é lucro. Mas para nós que ficamos, não há remédio para a morte. Você não tem o seu ente querido, a pessoa querida. Então, nesse aspecto, ela não tem remédio, né? O remédio é o tempo, é a saudade, é o consolo que Deus vai transformando o luto numa saudade perene daquela pessoa que se foi. Então, essa parte nós não temos remédio para ela. Porém, queridos irmãos, todas as outras crises que vêm a partir dessa mega crise, da crise macro, provocada por essa enfermidade que estamos vivendo aqui em maio de 2020, elas podem ser janelas abertas para novos rumos, para as novas decisões, para um futuro melhor. Eu creio que aqui, durante a crise, também nós vamos perceber a resiliência das pessoas. Ou seja, como é que cada um de nós se comporta diante das crises. Como é que diante das crises eu consigo vislumbrar e perceber um mundo melhor? Como é que eu vou sair dela? De fato, o que eu serei depois da crise? O que faremos de nós nessa tempestade para sermos depois dela? Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. Às vezes escutamos as pessoas reclamando, olha, há tanta dificuldade, olha que dificuldade. Para todos a dificuldade ela veio de uma forma basicamente generalizada. Alguns foram afetados de forma mais direta nas questões financeiras. Há outros que estão passando pela enfermidade. Há outros que têm perdido, às vezes, o seu sustento. Outros, depressão e ansiedade, síndromes das mais diversas. De alguma forma, a tempestade que nós estamos vivendo tem alcançado todos nós. E a questão é, o que você vai ser depois que a tempestade passar? Afinal de contas, ela vai passar. A Bíblia garante que ela vai passar. Assim que quando você vivia dias de bonança e de tranquilidade, se você conversasse comigo, eu diria para você, aproveite esse momento que ele também vai passar. Porque há tempo para todas as coisas. A Bíblia já disse, já nos ensinou que há tempo para todas as coisas, para chorar, para sorrir, para abraçar, para deixar de abraçar, para namorar, para separar, para construir, para derrubar. Há tempo para todas as coisas nesse mundo. E de fato, assim como nós vivíamos momentos de bonança, aquilo seria temporário, ou seriam temporários, a crise também é temporária. E a questão é, o que será de nós depois da crise? Quais são as oportunidades que nós vamos aproveitar durante as crises?
Quais são as oportunidades que nós vamos agarrar diante desse furacão, de dentro desse olho do furacão, desse turbilhão que está acontecendo e apavorando e deixando tantas pessoas assustadas. O apóstolo Paulo, ele enfrentava uma grande tempestade literal. E uma tempestade literal que provocou uma tempestade na vida, uma tempestade simbólica também na vida dele. E diante dessa tempestade, ele com seus amigos de viagem, ele tinha sido julgado, passou por alguns julgamentos, algumas etapas de julgamento. E agora ele estava indo para Roma a pedido dele mesmo, para chegar até César e conversar e expor a sua defesa. Mas no meio do caminho, no navio, uma grande tempestade, ela vem sobre esse navio, sobre as pessoas, muitas pessoas, quase 300 pessoas estavam no navio. E a tempestade vem sobre eles, ela vem sobre eles. Eu quero conversar com você nesse dia, nessa noite, sobre algumas oportunidades que as tempestades, elas nos oferecem. Então, quando eu consigo, de dentro do olho do furacão, ter sossego e calma para olhar ao redor, eu posso perceber que as tempestades, elas trazem oportunidades para as nossas vidas. Mais uma vez eu repito, às vezes você está pegando a minha palavra desse momento para frente. Irremediável é a morte. Para quem perde um ente querido, para quem perdeu uma pessoa amada. Se ele é um cristão, você tem o remédio da graça de Deus, por saber que ele está com Deus. Mas a dor, então, essa é uma oportunidade difícil de ser aproveitada, ou pelo menos achar no meio da morte, a não ser essa perspectiva da união com Deus. Mas nos demais casos, meus queridos irmãos, eu tenho plena convicção de que essa tempestade, de que a Covid-19, de que tudo que tem acontecido no mundo, ele está apontando e demonstrando para vocês oportunidades imperdíveis, que elas podem ou não ser agarradas por você. Muitos vão sair da tempestade e vão dizer, por que eu não fiz isso? Por que eu não deixei? Por que eu deixei? Por que eu deveria ter feito? E outros vão sair da tempestade mais fortalecidos. Eles vão ter encontrado novas formas de trabalhar, novas opções na vida, novos recursos, novos relacionamentos, novas formas de ver a vida, novo relacionamento com Deus. Vai depender de cada um de nós. E isso tem muito a ver também com a negação da doença. Isso não é nada. Isso aqui é uma doençazinha. Não, também tem relação com isso. O fato de não negar a importância do que acontece. Países multimilionários como a China, como os próprios Estados Unidos, perderam nesse primeiro trimestre bilhões e bilhões de dólares. Então não é possível negar essas questões. A questão é entender o tamanho dela, sem superfaturar ou superdimensionar a crise, e dentro daquilo que é razoável, nós podemos olhar e dizer, olha, isso é uma oportunidade para mim. E vou conversar com vocês. A primeira oportunidade em dias de crise é jogar fora aquilo que não é importante. Nas crises eu consigo muitas vezes perceber que a minha vida, que a máquina que gere a minha vida é uma máquina pesada. Que é uma máquina que ela vem se arrastando e trazendo consigo um monte de coisas, um monte de penduricalhos, que ela vem trazendo para nós um peso que às vezes ele é interminável, um peso que algumas vezes nós não conseguimos e não suportamos mais carregar. A pergunta que eu faço para você no primeiro momento, tudo que você traz para a vida, tudo que você tem carregado até esse momento, você precisava estar carregando? Todos os relacionamentos, todo o seu trabalho, todas as suas preocupações, tudo que você veio trazendo até aqui, você precisava ter trazido até esse momento? Paulo, o texto vai dizendo que a viagem deles deveria demorar um dia. Num vento calmo, um vento tranquilo, levaria essas pessoas aproximadamente a um dia do lugar para onde eles estavam, para o destino deles. Mas aconteceu um tal de um vento diferente. A Bíblia, inclusive, chama de um vento euroaquilão. A revista atualizada chama assim, que é um vento nordeste. E esse vento, ele se joga sobre o navio.
E esses homens marinheiros, inclusive Lucas, que é o escritor do texto, o médico Lucas, escritor, amigo de companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e todos esses homens, porque Lucas ele vai usando a primeira pessoa do plural, nós fizemos, nós andamos, nós trabalhamos. É provável que todos as 300 pessoas que estavam dentro desse navio, 276 para ser mais exato, todas essas pessoas fizeram de tudo para poder salvar esse navio. E acontece aqui, de fato, algo que é uma metáfora para a vida. Eles começaram e precisaram, para não perder a sua própria vida, eles começaram a esvaziar o navio, a jogar tudo fora do navio. Isso, meu querido irmão, é sem sombra de dúvida uma metáfora para a vida humana. Que em alguns momentos, para que haja a boa sobrevivência, nós precisamos, de alguma forma, nos esvaziar as nossas vidas de coisas que estão sobrecarregando a nossa alma. Há pessoas, irmãos, que estão sobrecarregados e, por que não, na quarentena, momento de parada, de reflexão, de percepção, inclusive, que a vida é muito mais do que coisas que a gente tem carregado. E provavelmente pode ser um momento, uma grande oportunidade de reflexão. A reflexão é, o que eu carreguei até esse momento que eu não posso carregar mais para o futuro da minha vida quando esses dias difíceis passarem? O que eu não posso mais? O que eu não posso mais carregar? Eu, de forma bem prática, hoje eu pensei num sermão que pudesse ser bem prático para a sua vida e para a minha vida, e eu pensei em alguns aspectos que são bem práticos para nós. Por exemplo, mágoas. Quantas mágoas por problemas pequenos você tem carregado e trouxe até aqui? Às vezes a sua própria espiritualidade ela é comprometida por causa de uma mágoa que você tem com alguém, com o irmão da igreja, com o pastor. Quantas pessoas têm mágoas dos seus pais, da sua mãe? Pessoas que até já faleceram, que você jamais vai poder resolver aquilo pessoalmente com ela ou com ele. A indiferença, às vezes a indiferença. Eu imaginei em relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos, por que não? Alguns são relacionamentos violentos, que você não consegue perceber que eles são de fato violentos, mas que você tem carregado, tem trazido, gente que tem feito mal a você, gente que não tem agregado, que não tem trazido coisas positivas para a sua vida, para a sua existência. Eu fiquei pensando, querido irmão, por exemplo, nas dívidas. Dívida. Muitas pessoas, nós temos compartilhado, muitas pessoas têm falado, olha, o meu cartão de crédito nesse período foi a menor fatura dos últimos meses. Claro, isso tem um lado negativo, tem o lado da economia que não gira, mas ela pode girar de outras formas. Com você tendo um dinheiro aplicado, guardado, você pode fazer com que a economia também gire de outra forma, sem, por exemplo, ser consumista. Talvez seja a oportunidade que Deus te deu nessa quarentena para deixar, por exemplo, as dívidas de lado. Eu tenho aqui algumas estatísticas, fonte Correio Brasiliense. A fonte do Correio Brasiliense, mas quem faz a pesquisa não é o Correio Brasiliense, ele encomenda a pesquisa. Então, no Brasil, hoje, agora, desses últimos dias, no Brasil, existem 66,6% de todas as famílias brasileiras têm dívidas. Queridos irmãos, 66%. Esse dado ele não é tão relevante para mim. Ele é relevante para os bancos, relevante para as empresas, porque essas dívidas são dívidas assim. Aqui entra o financiamento do carro, o financiamento imobiliário, aqui entra o cartão de crédito que você compra para pagar daqui 30 dias. Então ele não é tão importante para mim, afinal de contas são dívidas que serão pagas, tá? São dívidas que estão dentro do orçamento. Mas me preocupa que essa mesma pesquisa ela mostra que 25% dos brasileiros estão de alguma forma inadimplentes. Significa o quê, querido irmão? 1 a cada 4 brasileiros não estão conseguindo pagar as suas contas. 10% do brasileiro, ele não vai pagar as suas dívidas. Ele não vai conseguir pagar as suas dívidas. Ele vai se tornar, ou se já não se tornou, o mau pagador. Você imagina que nós estamos falando do quê? 200 milhões de habitantes. Você, obviamente, tiraria desse número as crianças, adolescentes, e talvez aí você teria, em média, aí 15 milhões de pessoas no Brasil
que não conseguirão pagar as suas dívidas. Pode ser uma grande oportunidade que Deus está te dando de deixar isso, de rever essas questões. Há tantos bancos, tantas instituições financeiras renegociando dívidas com juros muito menores do que aqueles contraídos na época em que você o contraiu, às vezes até para algo que não era importante. Querido, pode ser que a dívida seja um peso que você precisa deixar. Pode ser que agora seja a sua decisão. Fala, olha, é a decisão que eu preciso ter na minha vida. Eu não ajudo missões, eu não ponho dinheiro na igreja, eu não consigo ajudar às vezes o meu pai e a minha mãe, eu não consigo ajudar o próximo. Alguém pede uma oferta, alguma coisa para ajudar alguém, eu não posso porque afinal de contas estou endividado. E é um peso que vem se arrastando na sua vida e às vezes é a decisão. Por outro lado, meus irmãos, essa mesma pesquisa, ela vai mostrar... Aliás, desculpa, não a mesma pesquisa, mas uma outra pesquisa, mas também veiculada pelo Correio Brasiliense e por vários outros canais, aqui a minha fonte é outra, ele vai dizer que o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Ou seja, o Brasil não é a melhor, é a pior distribuição de renda do planeta, perde para o Catar. O Brasil é a segunda. Significa, irmãos, que 1% dos brasileiros... Esse 1%, ele ganha ou ele tem 30% de todas as riquezas do Brasil. E, em média, é uma pessoa que ganha pelo menos 30 mil reais por mês. 1%. Você que está me ouvindo pode estar nesse grupo. E talvez o que tem trazido você até aqui é a vontade, a ganância, às vezes a dificuldade em repartir, em ajudar. Queridos, na nossa igreja, nas igrejas de forma geral, a maior parte das igrejas, pasmem, ela não é mantida pelas pessoas mais ricas daquela comunidade. Não é. Salvo algumas exceções. Quem mantém uma igreja, o reino, missões, quem mantém as famílias, quem ajuda de forma efetiva, mensal, de forma comprometida, não são os mais ricos. Talvez você tenha trazido isso aqui, a vontade de ter cada dia mais. E pela vontade de ter, você viaja demais, você anda demais, você trabalha demais, você se desgasta demais. Quando você olha para o lado, você percebe que você não precisa mais disso. Querido irmão, oportunidades que a vida nos dá. Segunda oportunidade é ouvir quem deveria ser ouvido. Ouvir quem deveria ser ouvido. Olha que interessante, tantas vozes nesses dias. Querido, se eu não usasse as redes sociais para trabalhar, eu já teria tomado uma decisão na minha vida, eu teria saído de todas elas. Eu teria deixado todas. Se elas não fossem de fato importantes. Não por conta delas, mas onde está o problema? O problema está, de fato, nas vozes que nós ouvimos. E olha como as redes sociais são boas. Olha como elas podem ser boas. Você está me ouvindo nesse momento por meio de uma rede social importante. Mas são tantas vozes, irmãos. Morreu. Não morreu. Vai morrer. Não vai morrer. Essa doença não mata. Essa doença mata demais. Toma remédio que sara. Toma remédio que morre. Faz mal, não faz mal. As organizações de saúde do Brasil não toma remédio, não toma remédio. Faz isso, faz aquilo. Morreram tantos mil, não morreram tantos mil. A nossa cidade tem leito suficiente, a nossa cidade não tem mais leito. Queridos irmãos, é de enlouquecer e de deixar as pessoas, infelizmente, como elas estão. Pessoas andando na rua e agredindo os outros. Pessoa que para, por exemplo, em um determinado lugar, desce do carro e agride alguém que está filmando alguma coisa, como vimos essa semana. Uma pessoa que vai em determinado lugar e xinga os outros porque ele não pensa de acordo com o que ele pensa. É isso que, de fato, isso tem acontecido. Agora, qual voz ouvir? Qual voz ouvir? Olavo Bilac tem uma poesia que é maravilhosa. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, eu abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido?
têm o que dizem quando estão contigo, e eu vos direi. Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olha que interessante, que poema do Olavo Bilac. Aqui ele está dizendo, olha, parece-me que você vai precisar de alguns requisitos para ouvir aquilo que está por trás daquilo que é falado. Eu, a semana passada citei o Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, e ele diz, olha, o essencial, ele é invisível aos olhos. Tantas vozes, que loucura, tantas coisas. Versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo, depois que as pessoas estão ali se debatendo, o navio está se debatendo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão enlouquecidas, tentando elas mesmas salvarem o navio, sem comer, versículo 21. Dias as pessoas estavam trabalhando sem comer. O apóstolo Paulo, no verso 34, que não está dentro desse texto, mas um contexto posterior, ele vai dizer, gente, coma, senão vocês não vão viver. Quando no verso 21 o navio está prestes a sucumbir, a naufragar, o apóstolo Paulo disse, olha, se vocês tivessem me ouvido, o navio não estaria nessa situação. Se vocês tivessem me escutado, o navio não estaria nessa situação. Verso 31, quando o navio está para sucumbir, eles começam a pensar na fuga por meio de um bote salva-vidas, que não caberia a todas as pessoas. Paulo fala e ele avisa, olha, se vocês saírem no bote, se vocês saírem nesse bote, vocês vão morrer. Fiquem no navio, que eu tenho a garantia, garanto a vida de vocês. Queridos irmãos, olha que interessante. Já no verso 31, depois de apanhar muito, eles não vão sair. Eles esperam, porque eles viram que existia uma voz que precisava ser ouvida no turbilhão que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um turbilhão, ouvindo tantas vozes. Quando eles pararam para ouvir uma voz que era uma voz certa, que era uma voz serena, uma voz perene, provavelmente, querido irmão, a voz do equilíbrio, a voz do equilíbrio, não a voz do todo mundo vai morrer, mas também não a voz do toma um remédio ou ninguém vai morrer. Não, a voz do equilíbrio, a voz da tranquilidade, a voz daquele que dizia calma. E eu comecei a imaginar, onde estão essas vozes, por exemplo? Onde estão essas vozes? Onde estão essas vozes no tempo de crise? O que você faz? Tenho ouvido gente reclamar, olha, os empresários estão quebrando, olha, daqui a pouco nós não vamos ter mais dinheiro para pagar os servidores públicos, olha, então a gente fica nesse desespero. E agora qual voz eu escuto, irmãos? Qual voz eu escuto? Primeiro, você escuta a voz de Deus. Tá? A voz de Deus, ela se manifesta na Bíblia e ela se manifesta em pessoas que são pessoas que têm comunhão profunda e próxima com o Senhor. Então, esse é o primeiro conselho que eu te dou. Então, primeiro conselho que eu te dou. Mas eu posso estender isso mais. Como eu disse naquele momento ali atrás, sobre gastar demais ou não gastar nada. No segundo momento, meu querido irmão, pense, por exemplo, a gente tem ouvido sobre finanças e muitas preocupações. Queridos irmãos, quem não se preocupa também com as suas finanças? Claro, todos se preocupam. Os grandes empresários do mundo se preocupam com as finanças. As grandes potências mundiais se preocupam com as finanças. E nós também nos preocupamos. Só que às vezes eu fico ouvindo, olha, vai acabar tudo. Olha, não vai acabar nada. Por que você, por exemplo, não investe esse tempo que você tem para ouvir especialistas sérios que falam sobre as finanças do Brasil, a sua finança particular? Eu tenho ouvido alguns e todos unanimemente dizem, olha, a crise é difícil, a crise é para todos, a crise é para o mundo, mas todos vão sair dela. É óbvio que o Brasil terá, e é o que eles têm dito, que o Brasil provavelmente terá mais dificuldade para sair da crise por conta das nossas questões políticas. Mas mesmo o Brasil, agora, individualmente, você pode ouvir. Você pode ouvir, por exemplo, o que dizem os especialistas em finanças para o seu dinheiro, para você. Você poderia, nesse tempo, ouvir, por exemplo, um conselheiro sobre carreira. Você às vezes tem questionado, será que eu deveria estar onde eu estou? Será que eu sou feliz aqui? Você poderia ouvir. Você já parou para ouvir nesses dias o seu filho
e já fez a ele uma pergunta, não pergunta superficial, mas uma pergunta profunda sobre como a vida dele está. Você já ouviu seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu marido? Você já ouviu as pessoas? Você já ouviu essas pessoas? Você já ouviu ouviu os seus anseios, as suas satisfações, as suas insatisfações? Uma grande oportunidade desses dias, na calmaria que às vezes nós enfrentamos ou passamos por ela, pela diminuição da nossa carga de trabalho, ouvir as vozes. E a terceira e última oportunidade, meus queridos irmãos, que nós temos nesses dias, é reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. E a pergunta que eu faço, querido, quem conduz sua vida? Quem você acha que manda na sua vida, de fato, ao final dela? Quem nós achamos que manda na nossa vida? Olha para vocês verem aqui o dilema que essas pessoas estavam vivendo. Sabe qual era o dilema deles? Olha como é que é moderno. O dilema era o seguinte: ou perder o navio, ou perder a vida. Parece-me que você já se situou no mundo do século XXI. Ou perde a vida, ou perde o navio. Ok. O que vai acontecer aqui? O navio vai afundar. O apóstolo Paulo, então, ele se dirige àquelas pessoas e fala: olha, o navio vai afundar. Vocês não tenham dúvida disso. Só que ninguém vai se perder aqui, a não ser que vocês fiquem no navio. A não ser que vocês tentem sair e salvar o navio. Mas se nada disso, vocês deixarem as coisas acontecerem, vocês vão perder tudo, mas vão preservar a vida de vocês. E os marinheiros, naquele dia, tiveram que escolher entre a vida e o navio. Porque depois, quando eles viram que tudo estava se perdendo, eles inclusive iriam matar as pessoas que estavam ali dentro, os prisioneiros, entre eles Paulo. Não lhes foi permitido fazer isso. Então eles começaram a nadar. Uns foram nadando, outros se agarraram em pedras, se agarraram em tábuas do navio e deixaram de fato o navio se perder completamente. O navio ele se perde ali. Mas o que me chama muito a atenção, queridos irmãos, é que eles tiveram que jogar um pedaço do navio, tiveram que jogar provavelmente as malas, tiveram que jogar roupas, tiveram que jogar fora a comida. Depois falam, eles comeram, depois jogaram o restante do trigo fora. Todas essas coisas. E eles tiveram nesse momento aqui que perceber que a vida deles, ela estava nas mãos de Deus. Deus falou para Paulo: Paulo, eu por amor a vocês, ou juntamente com vocês, acho que Deus não usa esse termo, o anjo não usa esse termo por amor. Mas o que o apóstolo Paulo ele recebe de mensagem? A mensagem que Paulo recebe junto com os justos, eu salvarei também aqueles que não me conhecem ou que não me adoram. Paulo havia feito aqui um testemunho brilhante, maravilhoso. Aqui, um pouquinho para frente, aqui nos versos 30 em diante, Paulo vai dizer aqui para eles que eles precisavam comer. Paulo pega o pão, dá graças, parte o pão agradecendo a Deus e distribui no navio. Olha que testemunho maravilhoso. E Paulo disse: podem fazer, podem agir, podem desenvolver as técnicas de vocês, mas o que Deus está determinando é que acontece, é o que vai acontecer. Eu não entrarei na parte teológica sobre a ação do homem, a ação divina, se existe uma forma de sair daquilo que é predeterminado por Deus, se aqui o homem tem uma ação, se não tem. Eu não entrarei porque não é momento para isso, mas uma coisa é muito clara: Deus tinha um projeto ali naquele navio, e aquele navio e aquelas pessoas entrariam irremediavelmente naquilo que Deus desejou para eles. E Deus está no controle de toda e qualquer situação, meu querido irmão. Você que é um cristão, você que é de fato um homem, uma mulher que tem andado com Deus, que tem servido a Deus, Deus está controlando a sua vida, meu querido irmão. Deus está controlando a minha vida. Deus está me dando oportunidades de me aproximar desse Senhor tão maravilhoso para dizer: Senhor, como é bom descansar no Senhor. Como é bom descansar no Senhor. Como é bom, como diz o Salmo, capítulo 4, Salmo, não capítulo, mas o Salmo número 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só o Senhor me faz repousar em segurança. Irmão, Deus está no controle da situação. O navio vai chegar onde ele precisa chegar. E mais, se nós tivermos que perder o navio, nós perderemos o navio e Deus há de cuidar de nós, da nossa vida, da nossa história, do nosso futuro. É difícil? Como é difícil?
Mas Deus há de cuidar da nossa vida, Deus há de cuidar de nós, inclusive na morte. Porque quando eu digo, Deus há de cuidar da minha vida, você deve estar pensando, e as 20 mil pessoas que morreram no Brasil? Quando você estiver me ouvindo, você vai perceber que já provavelmente 20 mil pessoas já se foram com a Covid-19. Não, Deus cuidou dessas pessoas também. Nada foge do controle de Deus, especialmente se essas pessoas servirem ao Senhor. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Quarentena, crise, saúde, doença, riqueza, pobreza, casamento, morte, luto, todas essas coisas nos fazem aprender como cristãos que Deus cuida de nós. Querido, Deus pode estar dando a você grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Você pode reclamar, falar mal, pode resmungar, ou pode glorificar, pode agradecer, pode abrir os olhos para oportunidades. Você pode abrir algumas oportunidades. Você pode, no primeiro momento, se comprometer hoje em jogar fora todos os pesos que você carrega e que não precisava estar carregando. Pode ser. Eu não sei quais são. Segundo, você hoje pode e precisa ouvir a voz de quem é de fato que pode te ajudar. Quem pode te ajudar hoje? Qual é a voz que pode te ajudar hoje? E terceiro e último, querido irmão, aproveite a oportunidade de descansar nos braços do Senhor, de chegar à noite e dizer, Senhor Deus, como está difícil. Senhor Deus, como está difícil. Mas Deus, cuida da minha vida. Eu sei que o meu navio vai chegar onde tiver que chegar. Inclusive, pode ser que eu até perca esse navio. Mas eu tenho plena confiança de que o Senhor há de controlar e de cuidar de todos nós. Queridos irmãos, essa é a minha palavra de hoje. Eu vou orar e impetrar a bênção, encerrando esse momento para você que está cultuando a Deus online. É o final do nosso culto também, nessa noite ou nessa tarde, eu não sei em que horário você estará me ouvindo. Deus amado, obrigado pela palavra, obrigado pelas oportunidades em dias de crise. Obrigado, meu Deus, porque mesmo em dias difíceis, o Senhor tem nos dado oportunidades, meu Pai, tem nos dado chances, tem nos dado a oportunidade de sair melhor da tempestade, do olho do furacão, sair melhor. O que é que eu vou fazer de mim enquanto estiver passando por tantas lutas? Meu Deus, me ajude a deixar aquilo que não é bom para mim. Que sejam amigos tóxicos, que sejam empregos tóxicos, que sejam mágoas, que sejam indiferenças, não sei o que é. Que o Senhor me ajude. Segundo, no turbilhão de vozes, que as vozes certas encontrem apoio no meu ouvido, no meu coração. E por fim, meu Deus, nos ajude a descansar no Senhor, a descansar em Ti, que para viver ou para morrer, a Tua graça nos é suficiente. Que a gente aprenda assim. Essa é a oração, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, comunhão do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.